Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? A chuva batia com força contra as janelas do chão, ao teto do grande hotel, cada gota refletindo o brilho quente dos lustres de cristal. Isabela Santos ajeitou o uniforme preto pela 10ª vez naquela noite, as mãos trêmulas, equilibrando a bandeja prateada repleta de taças de champanhe reluzentes. Aos 24 anos, trabalhando em 3 empregos para pagar a faculdade de enfermagem, ela já havia servido clientes ricos antes, mas nada como aquilo. O baile beneficente era o evento mais exclusivo da temporada. A elite de Manhattan deslizava sob tetos folheados a ouro, suas risadas se misturando à melodia suave do quarteto de cordas. Isabela circulava entre eles, os olhos verdes atentos, servindo bebidas a mulheres cobertas de diamantes e homens cujos relógios poderiam pagar sua matrícula por um ano inteiro. Com licença, senhorita. Uma mulher de cabelos prateados, impecavelmente arrumados, acenou para ela. Poderia reabastecer nossa mesa? Isabela assentiu, caminhando até o canto onde alguns convidados influentes conversavam sobre negócios e política. Enquanto se aproximava, captou fragmentos do diálogo, ações, imóveis, investimentos, o de sempre. Mas então, algo mudou. 2 homens se afastaram do grupo principal e seguiram para o terraço que dava vista para a cidade. O jeito deles fez Isabela hesitar. Falavam baixo, lançando olhares discretos antes de deslizar a porta de vidro. Ela sabia que não devia ouvir. Tudo dentro dela gritava para se concentrar no trabalho, servir as taças e garantir o pagamento do fim do mês. Mas a curiosidade venceu. Fingindo organizar as taças, ela se posicionou perto da porta, tentando captar cada palavra. A remessa chega na quinta-feira, disse um deles, o sotaque espesso e estranho. A autoridade portuária, Armazém 17. Meu chefe espera o pagamento integral na entrega. Diga ao Petrov que ele receberá o dinheiro quando confirmarmos a mercadoria, respondeu o outro, a voz fria como aço. Essas armas melhor valerem o que estamos pagando. O sangue de Isabela gelou. Armas? Eles estavam negociando um tráfico de armas ilegais, bem ali, no meio do evento mais luxuoso de Manhattan. Suas mãos começaram a tremer tanto que as taças tilintaram na bandeja. Ela precisava sair. Agora. Mas ao se virar, o cotovelo esbarrou num pedestal com uma planta decorativa. O impacto fez a bandeja girar, as taças voando no ar antes de explodirem no chão de mármore. Um estrondo cristalino que ecoou pelo salão como uma sequência de disparos. O salão inteiro parou. O som das conversas cessou. Todos os olhares se voltaram para ela. Isabela caiu de joelhos, recolhendo freneticamente os cacos, o rosto em chamas de vergonha. Mas o que fez seu coração disparar não foram os olhares julgadores dos convidados. Foi o silêncio mortal vindo do terraço. Desculpe, me desculpe, murmurou, sem olhar para ninguém. A voz quase se perdendo sob o burburinho que lentamente voltava. Foi então que ela sentiu o peso de um olhar fixo, penetrante, queimando em sua alma. Isabela levantou o olhar lentamente, seus olhos percorrendo o salão até se encontrarem com o olhar mais intenso que já havia sentido em toda a sua vida. Perto da entrada principal, um homem permanecia de pé, alto, imponente, em um terno preto impecavelmente ajustado ao corpo. Os cabelos escuros penteados para trás revelavam um rosto digno de capa de revista, mandíbula marcada, maçãs do rosto altas e olhos da cor de um oceano tempestuoso. Mas não era a beleza devastadora dele que lhe roubava o ar. Era a autoridade que irradiava de sua presença. O modo como os outros convidados se afastavam quando ele passava, as conversas sussurradas que nasciam em sua sombra. Aquele não era apenas mais um milionário entediado em uma festa de gala. Era alguém que carregava respeito e medo.
Aleandro Romano observava os acontecimentos da noite com um interesse calculado. Aos 32 anos, havia aprendido a ler pessoas, situações e oportunidades com precisão letal. Viu os russos nervosos discutindo negócios em seu terraço. Reparou na jovem garçonete ouvindo onde não deveria. E agora, ajoelhada entre estilhaços de cristal, com os olhos verdes abertos em puro terror, entendendo o peso do que havia escutado, Aleandro tomou uma decisão que mudaria o destino dos dois para sempre. Ele avançou em sua direção com passos firmes, seus sapatos caros ressoando no mármore como um anúncio de poder. A multidão se abriu diante dele, como ondas cedendo passagem a um navio. Dos cantos escuros, seguranças surgiam discretamente, acompanhando seu movimento. Isabela se levantou desajeitada, ainda agarrando pedaços de vidro, as mãos marcadas por pequenos cortes onde o cristal a ferira. Queria correr, mas suas pernas pesavam como pedra. O homem que se aproximava não era apenas atraente, ele era perigoso. Cada detalhe dele gritava poder, controle, uma violência contida sob tecidos de luxo. Aleandro parou a menos de 1 metro dela, perto o bastante para que Isabela sentisse o aroma do perfume caro, perto o suficiente para enxergar a frieza calculista em seus olhos de aço. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Ele ergueu uma mão impecavelmente cuidada, apontando diretamente para ela, e sua voz ecoou clara no silêncio repentino. Você é minha agora. As palavras atingiram Isabela como um impacto físico. Ao redor, a elite continuava suas conversas como se nada tivesse acontecido, mas ela sentia o clima mudar. Os seguranças se aproximando, as saídas parecendo distantes demais. Eu não entendo, sussurrou quase sem voz. Os lábios de Aleandro se curvaram em algo que não chegava a ser um sorriso. Você vai entender. 2 homens de terno escuro surgiram ao lado dela, suas mãos firmes, mas controladas, segurando seus braços. Isabela olhou ao redor, desesperada, em busca de ajuda. Os outros funcionários haviam desaparecido como por encanto. Os convidados ricos fingiam não perceber o drama que se desenrolava diante deles. Por favor, conseguiu dizer, sua voz mais firme agora. Eu só estava trabalhando, não queria... Eu sei exatamente o que você queria, cortou Aleandro, sua fala marcada por um leve sotaque italiano. E sei o que você ouviu. A questão agora é: o que vamos fazer com isso? A mente de Isabela girava em desespero. Poderia negar, fingir que não escutara nada. Mas algo no olhar dele a fazia entender que não adiantaria mentir. Aquele homem havia construído seu império lendo pessoas, identificando ameaças, eliminando riscos, e ela, agora era um risco. Eu não vou contar para ninguém, ela disse depressa, a voz trêmula. Eu juro que vou esquecer tudo. Só quero ir para casa. Aleandro a observou em silêncio por um longo momento, o olhar percorrendo o rosto apavorado dela até chegar às mãos trêmulas, ainda sangrando dos cortes de cristal. Quando voltou a falar, sua voz era mais suave, mas ainda carregava uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. A sua casa não é mais segura para você, Isabela Santos. O som do próprio nome fez um arrepio percorrer a espinha dela. Como ele sabia quem ela era? Há quanto tempo estava observando? Agora você sabe demais. Ele continuou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Coisas que certas pessoas matariam para manter em segredo. Coisas que colocaram um alvo nas suas costas no momento em que você ouviu. Eu não quero saber de nada, Isabela protestou, a voz embargada, as lágrimas ameaçando cair. Só quero terminar a faculdade de enfermagem e ter uma vida normal. Normal? Alessandro soltou um suspiro breve, o tom inesperadamente gentil. Normal deixou de existir no momento em que você decidiu escutar o que não devia. Mas estou te oferecendo algo melhor que o normal. Estou te oferecendo proteção.
Os homens ao lado dela apertaram levemente seus braços, um lembrete sutil de que aquilo não era realmente uma escolha. Isabela olhou em volta pela última vez, o salão de baile cintilante refletindo nas lágrimas que ela tentava conter. Os lustres brilhavam sobre os convidados ricos, o mundo de luxo que ela servia, mas onde nunca pertenceu. Quando seu olhar voltou para Aleandro, viu algo que a surpreendeu. Não havia crueldade ali, mas preocupação. "E se eu recusar?" perguntou baixinho. O rosto dele se fechou, a sombra de algo perigoso passando por seus olhos. "Então você sai daqui sozinha", respondeu, frio. "E eu te dou 24 horas antes que os homens de Petrov te encontrem. E quando encontrarem, não serão tão generosos quanto eu." A decisão, ela percebeu, nunca foi dela. Isabela assentiu devagar, o destino selado por um instante de curiosidade e por uma bandeja de cristais quebrados. Enquanto os homens de Aleandro a escoltavam até uma saída privada, ela lançou um último olhar ao salão dourado. Aquele mundo de segurança e normalidade se desvanecia atrás dela, como um sonho ao amanhecer. Lá fora, carros pretos a esperavam sob a chuva, os motores ronronando como felinos à espreita. Aleandro abriu a porta do carro principal pessoalmente, e sua mão roçou de leve as costas dela enquanto ela subia. "Bem-vinda ao meu mundo, Isabela", murmurou, antes que a porta se fechasse entre eles, selando seu destino. Pela janela embaçada pela chuva, Isabela viu o brilho dourado do Hotel Grandeville desaparecer na escuridão, levando consigo a última lembrança da sua antiga vida. A mansão surgiu do negrume, como uma fortaleza de pedra e aço. Isabela encostou o rosto no vidro escuro, enquanto o carro atravessava portões de ferro com mais de 6 metros de altura, encimados por arame farpado que reluzia como fitas letais sob as luzes de segurança. A estrada sinuosa se estendia por jardins impecáveis, ladeados por carvalhos imponentes que sussurravam segredos ao vento da noite. "Bem-vinda à propriedade Romano", disse Aleandro ao lado dela, com um orgulho contido que destoava completamente da tensão no ar. "O seu novo lar." O estômago de Isabela se revirou. Isso não é minha casa", murmurou. "Eu tenho um apartamento em Queens, uma vida, responsabilidades." "Não mais." A interrupção dele foi suave, mas absoluta. "Essa vida acabou no momento em que você ouviu o nome de Viktor Petrov esta noite. Sabe o que isso significa?" Isabela virou o rosto para estudá-lo sob a luz tênue do interior do carro. Aos 32 anos, Aleandro Romano possuía um magnetismo perigoso, o tipo de presença que fazia as mulheres esquecerem o próprio nome. O terno perfeitamente cortado, o cabelo escuro impecavelmente penteado. Mas havia algo predatório em sua postura, como um pantera disfarçada de gato doméstico. "Eu não entendo nada disso", confessou Isabela, a voz mal saindo. "Eu nem sei quem você é." Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. "Não, mas eu sei tudo sobre você." O carro parou diante de uma imponente entrada. Do lado de fora, homens de terno escuro aguardavam. Isabela contou pelo menos 6, todos com expressão fria e profissional, os olhos atentos à escuridão ao redor. Moviam-se com a precisão de soldados, as mãos sempre próximas às armas ocultas sob o paletó. Aleandro saiu primeiro e estendeu a mão para ela. O toque era quente, surpreendentemente gentil, mas Isabela sentiu os calos na palma, sinais de um homem que já havia trabalhado com as próprias mãos muito antes de usar ternos de $1000. O vestíbulo a deixou sem fôlego. O chão de mármore negro refletia o brilho de um lustre de cristal que custava, no mínimo, mais do que 1 ano de sua faculdade. O teto, a quase 10 metros de altura, exibia molduras ornamentadas que falavam de uma era de artesãos e realeza.
Quadros que pertenciam a museus cobriam as paredes, rostos antigos que pareciam observá-la, como se reconhecessem o quanto ela estava fora de seu mundo. Marco, chamou a Leandro. Das sombras surgiu um homem alto e magro, as têmporas grisalhas, o olhar cortante. Movia-se com a autoridade silenciosa de quem está acostumado a ser obedecido. Esta é Isabela Santos. Ela vai ficar conosco. Indefinidamente. Os olhos de Marco a examinaram com a precisão de um scanner. O quarto azul, na ala dos hóspedes. E providencie cartões discretos para aquele andar. A senhorita Santos está sob minha proteção pessoal. Eu não preciso de seguranças, reagiu Isabela, recuperando um pouco de coragem. Eu preciso ir para casa. Os dois homens a fitaram com o mesmo olhar, paciente, quase paternal, como se ela fosse uma criança que ainda não compreendia o peso das decisões adultas. Isabela, disse a Leandro, tirando o paletó e dobrando-o sobre o braço. Sob o tecido caro, ela notou músculos definidos, forjados mais pelo campo do que pela academia. Me diga, o que você sabe sobre Viktor Petrov? Nada. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes de hoje. A Leandro deu um leve suspiro, como quem lamenta a ingenuidade de alguém prestes a cair no abismo. Petrov comanda a maior operação de contrabando de armas da costa leste. Também controla rotas de tráfico humano vindas da Europa Oriental, redes de distribuição de drogas em 12 estados, e já mandou executar mais de 200 pessoas. A voz dele permaneceu calma, quase casual, como se comentasse a previsão do tempo. 3 meses atrás, ele colocou uma recompensa de $5 milhões pela cabeça de qualquer um que revelasse informações sobre meus negócios. Isabela sentiu o sangue desaparecer do rosto. Mas eu não sei nada sobre o seu negócio. Leandro a encarou, os olhos sombrios e certeiros. Não. Mas você ouviu os homens dele falando sobre a próxima remessa. Você sabe datas, locais, nomes. Fez uma pausa, o silêncio carregado de tensão. Isso faz de você ou um ativo, ou uma ameaça. Ele deu um passo à frente, tão perto que Isabela podia sentir o perfume dele. Algo caro, marcante, masculino. Um aroma que fazia seu pulso acelerar apesar do medo. Prefiro que você seja um ativo, disse ele, a voz baixa, carregada de significado. Marco pigarreou atrás dele. Senhor, os arquivos que pediu. Leandro pegou das mãos de seu tenente uma pasta grossa, cor pardo escuro, e a abriu. Dentro, fotografias, documentos e algo que parecia relatórios de vigilância. O coração de Isabela parou por um segundo ao ver seu próprio rosto estampado ali, repetido em uma dúzia de ângulos diferentes. Isabela Marie Santos, leu Leandro em voz alta, 24 anos. Atualmente matriculada na Escola de Enfermagem de Colômbia, mantendo média 3,8, enquanto trabalha em 3 empregos de meio período para pagar a mensalidade. Mora sozinha em um apartamento de 1 quarto, na 47ª Street, no Queens. Aluguel pago com 2 dias de atraso, mas nunca em falta. Pais mortos em um acidente de carro quando tinha 16 anos. Criada pelo tio Thomas Santos até os 18, as pernas de Isabela ficaram fracas. Como você? Quando? Gaguejou. Seu tio Thomas deve dinheiro a pessoas muito perigosas, continuou Leandro, a voz agora mais suave, quase um aviso. Gente que transferiria essa dívida para você sem hesitar. Gente que não pensaria 2 vezes antes de usar suas habilidades de enfermagem para tratar ferimentos dos seus soldados, ou vendê-la ao maior lance quando deixasse de ser útil. O tio Thomas jamais... Começou ela, mas a convicção morreu na garganta. Desde sempre ele fora reservado com suas finanças, suas viagens frequentes a Atlantic City, os homens que às vezes ligavam tarde da noite falando em tons apressados e secretos. Leandro fechou a pasta com um estalo seco. Eu a observei por 3 semanas, Isabela.
Não porque pretendia envolvê-la no meu mundo, mas porque seu tio a listou como garantia de suas dívidas de jogo. Quando os homens de Petrov começaram a fazer perguntas sobre você, percebi que precisava protegê-la, quer você quisesse ou não. A revelação caiu sobre Isabela como um golpe físico. Ela era garantia, colateral, um bem a ser negociado por homens que a viam apenas como um meio para um fim. Então, veja bem, continuou Aleandro, isso não é apenas sobre o que você ouviu esta noite, embora isso complique as coisas. Trata-se de mantê-la viva tempo suficiente para encontrar uma solução permanente para a estupidez do seu tio. Isabela deixou-se cair em uma cadeira próxima, as pernas finalmente cedendo de vez. O mobiliário elegante parecia estrangeiro para ela, rico demais, perfeito demais, não para alguém como ela. Que tipo de solução? Perguntou, a voz trêmula. O tipo de solução que garante que Petrov nunca mais tenha motivo para pensar em você, respondeu Aleandro com um tom de finalização que a fez estremecer. Mas isso vai levar tempo para ser feito corretamente. Até lá, você está mais segura aqui. Marco aproximou-se com outra pasta, desta vez mais fina. A avaliação de segurança está completa. O perímetro está limpo, mas identificamos 3 pontos de vigilância que sugerem que estamos sendo observados. Russos, provavelmente. Quer que cuidemos disso? Aleandro refletiu por um momento, a mandíbula se contraindo quase imperceptivelmente. Não. Deixem que vejam. Quero que saibam que ela está sob minha proteção. Às vezes a aparência de força vale mais que a demonstração dela. Isabela ouvia aquele diálogo com horror crescente. Aqueles homens discutiam violência e perigo com a mesma naturalidade que outros planejariam um jantar. E de alguma forma ela se tornara uma peça naquele tabuleiro, movida segundo estratégias que não compreendia. Eu quero ligar para o meu tio, disse de repente a voz mais firme. Quero ouvir isso da boca dele. Aleandro e Marco trocaram um olhar que fez o estômago de Isabela se revirar. Isso talvez não seja possível, disse Aleandro com cuidado. Por quê? Ela perguntou, o coração acelerando. Houve uma longa pausa. Então, com uma calma sombria, ele respondeu. Porque Thomas Santos foi encontrado morto em seu apartamento às 6 horas. O mundo pareceu girar. Isabela agarrou com força os braços da cadeira, os nós dos dedos esbranquiçando enquanto lutava para não desmaiar. Tio Thomas, difícil, reservado, teimoso tio Thomas, o homem que a criara depois da morte dos pais, estava morto. Como? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Trabalho profissional, explicou Marco, o tom frio como aço. Limpo, rápido, feito para parecer um assalto. Mas a assinatura de Petrov está em cada detalhe. Aleandro se ajoelhou ao lado dela, e a voz, antes implacável, soou estranhamente suave. Sinto muito, Isabela, de verdade. As lágrimas queimaram atrás de seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não ali, não diante daqueles homens perigosos que agora controlavam seu destino. O que vai acontecer comigo agora? Conseguiu perguntar. Aleandro se ergueu lentamente e imponente. Agora você aprende a viver no meu mundo. Marco vai te mostrar o quarto. Amanhã discutiremos suas novas circunstâncias. Enquanto caminhavam por corredores longos, decorados com obras de arte inestimáveis e guardados por homens armados, Isabela começou a entender o tipo de lugar em que havia entrado. Monitores de segurança mostravam cada ângulo da propriedade. Portas reforçadas escondiam equipamentos de comunicação que pareciam saídos de uma base militar. Aquilo não era apenas uma casa, era o centro de comando de um império construído sobre segredos que ela não queria compreender. O quarto dela era maior que todo o seu antigo apartamento, decorado em tons de azul e prata que transmitiam uma beleza fria, quase hipnótica. Portas francesas se abriam para uma sacada com vista para jardins formais. E entre as flores, ela notou discretamente a presença de mais seguranças. O armário já está abastecido com roupas adequadas.
informou Marco, com a eficiência de quem está acostumado a obedecer ordens sem questionar. As refeições são servidas às 8, à 1 e às 7. A senhorita pode circular pela casa e pelos jardins, mas deve entender que sair da propriedade sem escolta não é permitido. Por quanto tempo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Marco hesitou, então respondeu com um toque quase humano no olhar. Isso depende de fatores fora do nosso controle imediato, senhorita Santos. Mas o senhor Romano é um homem de palavra. Se ele disse que está sob a proteção dele, então está. Sozinha, enfim, Isabela caminhou até a janela. Do lado de fora, os jardins se estendiam como um labirinto perfeito, guardado por sombras silenciosas. Em algum lugar, além daqueles muros, pessoas a procuravam, pessoas dispostas a matá-la. Seu antigo apartamento, seu trabalho, seus sonhos de se tornar enfermeira, pareciam pertencer a outra pessoa, em outra vida. Aleandro Romano havia salvado sua vida naquela noite, mas ao fazê-lo, também havia tomado posse dela. E a pergunta que a perseguiria dali em diante era simples e terrível. Em um mundo onde todos eram caçadores ou presas, o que ela estava se tornando? Na manhã seguinte, Isabela despertou ao som delicado de cristais tilintando contra a porcelana fina e murmúrios ecoando pelos corredores de mármore. Por um instante, a confusão a dominou. Os lençóis de seda eram macios demais, o teto alto demais. A luz da manhã, filtrando por janelas desconhecidas, parecia bonita demais para ser real. Então a lembrança a atingiu como um golpe. Tio Thomas estava morto. Sua antiga vida havia acabado. E ela agora era prisioneira, uma convidada protegida, no mundo sombrio de Aleandro Romano. O armário que Marco mencionara estava mesmo repleto de roupas, cada peça valendo mais do que o aluguel de um mês inteiro. Vestidos de grife pendiam ao lado de blazers impecavelmente cortados, enquanto as gavetas revelavam lingeries feitas de tecidos que Isabela nem sabia nomear. Cada peça era exatamente do seu tamanho. Algo que deveria ser reconfortante, mas só tornava tudo ainda mais perturbador. Há quanto tempo eles estavam observando-a? O que mais sabiam sobre ela? Isabela escolheu a roupa mais simples que encontrou. Um jeans escuro, que provavelmente custava uns $500, e um suéter de cachemir tão macio que parecia um sussurro sobre a pele. O espelho à sua frente refletia uma estranha, alguém que parecia pertencer àquele mundo de luxo e perigo. Mas Isabela já começava a entender. Aparências eram apenas mentiras bem costuradas em tecidos caros. O café da manhã foi servido numa sala que podia acomodar 20 pessoas, embora só 2 lugares estivessem postos na extremidade de uma mesa de mogno reluzente. Aleandro estava lá, lendo o que pareciam ser relatórios financeiros, o cabelo escuro, ainda úmido do banho, a camisa branca ressaltando o tom oliva da pele. Quando levantou o olhar, os olhos azul aço a fitaram com uma intensidade que fez o coração dela tropeçar. Bom dia, Isabela. Espero que tenha dormido bem. Ela não havia dormido nem um minuto, mas admitir isso pareceria fraqueza. Bem o suficiente, considerando as circunstâncias. Claro, sente-se, por favor. Ele gesticulou para a cadeira à frente. Frutas frescas, pães e café fumegante a esperavam sobre porcelanas que deviam valer mais do que todos os livros de sua faculdade juntos. Temos muito o que discutir, mas Isabela permaneceu de pé, os braços cruzados. Eu quero ir embora. Isso é sequestro, senhor Romano. Não me importa o perigo que o senhor acha que eu corro. Eu não vou ficar aqui, presa, como um troféu em exposição. Aleandro pousou os papéis sobre a mesa com uma calma assustadora. O ar em torno dele pareceu mudar, de anfitrião educado para algo infinitamente mais perigoso. Sequestro! Repetiu, erguendo-se. Movia-se com a precisão silenciosa de um predador. É isso que você acha que isto é?
Como mais chamaria? Retrucou ela. Você me tirou do meu trabalho, me trouxe para cá contra a minha vontade e agora diz que não posso sair. Isso é sequestro. Ele parou a poucos centímetros dela. O calor que emanava de seu corpo era quase palpável. O perfume, caro, amadeirado, dominador, envolveu o ar entre eles. Muito bem, quer sair? Apontou para a porta. Ela está ali. Caminhe até lá. Saia. Pegue o seu carro. Fez uma pausa. Ah, é verdade. Você não tem um carro aqui. Pode chamar um táxi, se ainda tivesse o telefone, que foi destruído por razões de segurança. Talvez prefira acenar para algum motorista nesta estrada privada, aquela que ninguém usa. A confiança de Isabela vacilou, mas ela manteve o queixo erguido. Eu vou encontrar um jeito. Aleandro sorriu de leve. Um sorriso sem humor. Tenho certeza que sim. E aproximadamente 6 horas depois de deixar esta propriedade, os homens de Viktor Petrov vão te encontrar. Vão te torturar até arrancarem o que você ouviu no gala. Depois te venderão para traficantes de pessoas que têm um gosto especial por mulheres jovens com formação médica. Se tiver sorte, vão te matar rápido. A naturalidade com que ele descreveu o horror fez o estômago dela se revirar. Você está tentando me assustar. Não. A voz dele suavizou, quase triste. Estou tentando te manter viva. Aleandro voltou a se sentar, cruzando o olhar dela com uma sinceridade desconcertante. Isabela, eu sei que essa não é a vida que você escolheu, mas no momento em que ouviu aquela conversa, suas escolhas deixaram de ser suas. Agora, só existem 2 opções: ficar aqui, sob minha proteção, e aprender a sobreviver neste mundo, ou sair e encarar uma morte certa. As pernas de Isabela cederam e ela se sentou lentamente, sentindo o peso do inevitável. Isso não é justo. Não, não é mesmo, respondeu Aleandro, servindo café de uma cafeteira de prata antiga, a voz serena, o olhar distante, como se carregasse o fardo de alguém que já viu a justiça morrer muitas vezes. Muito pouco no meu mundo é justo, disse Aleandro, a voz firme, porém sem ilusão, mas é a realidade na qual nós 2 estamos vivendo agora. O café diante dela era perfeito, rico, aromático, provavelmente importado de algum lugar exótico que Isabela jamais ouvira falar. E ainda assim, ao levá-lo aos lábios, pensou se algum dia conseguiria tomar café comum novamente, sem se lembrar daquele momento. O que acontece agora? Perguntou ela, quase sem coragem. Agora você aprende sobre os meus negócios, sobre as pessoas que trabalham para mim, sobre as regras que mantêm todos vivos. Aleandro recostou-se na cadeira, os olhos penetrantes estudando cada detalhe dela. Mas antes de qualquer coisa você vai comer. Perdeu peso desde que chegou aqui e isso é inaceitável. Isabela baixou os olhos para a comida intocada diante dela. Frutas dispostas com perfeição, massas douradas e crocantes. Mas seu apetite havia desaparecido desde o momento em que soubera da morte do tio. Não estou com fome. A mudança no tom dele foi imediata, o aço retornando à sua voz. Isso não foi um pedido. Você está sob minha proteção, o que significa que seu bem-estar é minha responsabilidade. Você vai comer, vai dormir e vai cuidar de si, entendido? Aquela autoridade despertou a raiva em Isabela. Não sou uma criança, nem um animal de estimação. Você não pode simplesmente me dar ordens. Não posso? Aleandro sorriu, um sorriso afiado, como uma lâmina. Olhe ao seu redor, Isabela. Esta é a minha casa, minhas regras, meu mundo. Tudo o que existe aqui existe porque eu permito que exista, inclusive você. Antes que ela pudesse responder, Marco entrou na sala de jantar trazendo um telefone. Senhor? Ligação urgente do porto. Os russos fizeram um movimento contra o Armazém 7. A expressão de Aleandro mudou por completo. O anfitrião cortês desapareceu, dando lugar ao homem perigoso, o líder implacável.
Baixas? 3 feridos, nenhum morto. Eles recuaram quando nossas forças chegaram, mas tiraram fotografias do nosso inventário. Malditos! Aleandro levantou-se de súbito, o café da manhã esquecido. Dobrem a segurança em todos os armazéns. Quero um relatório completo em 1 hora. Já está em andamento, senhor. Marco se retirou, e Aleandro voltou-se para Isabela. Ela havia ouvido tudo com horror crescente. Aquilo não era jogo. Era real. Violência, perigo, guerra constante entre organizações criminosas. E ela estava no centro desse tabuleiro. Preciso cuidar disso, disse Aleandro, a voz mais suave, como se tentasse acalmá-la. Mas quero que entenda uma coisa. O que acabou de acontecer é o motivo pelo qual você não pode sair daqui. Petrov está escalando, testando minhas defesas. Cada movimento dele coloca você em mais perigo. Isabela o observava se preparar para partir. Ele verificava a arma, ajeitava a gravata, transformava-se diante dela, de um homem tomando café da manhã, em um general pronto para a batalha. Como você consegue viver assim? Perguntou, a voz carregada de incredulidade. Sempre olhando por cima do ombro, sem nunca saber em quem confiar. Aleandro parou na porta. O rosto, inexpressivo por um instante, pareceu endurecer. Você aprende a confiar em muito poucas pessoas e protege aquilo que mais importa com tudo o que tem. E o que mais importa para você? Isabela arriscou. Ele a estudou longamente, os olhos revelando um brilho diferente. Família, lealdade, as pessoas que dependem de mim para mantê-las seguras. Depois que ele saiu, Isabela permaneceu sozinha na sala de jantar opulenta, cercada de luxo, mas sentindo-se presa em uma gaiola dourada. Mexeu nas frutas, forçando-se a comer apesar do estômago embrulhado. Aleandro estava certo em uma coisa. Precisaria de forças se quisesse sobreviver àquilo. A casa parecia diferente sem ele. Mais silenciosa, mas também mais tensa. Ela sentia a mudança no ar. A segurança havia aumentado. Era evidente na forma como os funcionários se moviam, atentos, tensos, com os olhos sempre varrendo o ambiente. Pelas janelas, Isabela via mais homens patrulhando os jardins. Desta vez, as armas não estavam escondidas. Ela passou a manhã explorando a casa, testando os limites do que chamavam de proteção. A biblioteca era imensa, com milhares de livros, muitos em italiano, organizados com uma precisão quase militar. A cozinha parecia um templo da culinária. Os chefes e ajudantes a tratavam com respeito educado, mas seus olhares seguiam cada passo que ela dava. O jardim era de uma beleza serena, mas cercado por altos muros coroados de câmeras e sensores que tilintavam ao sol. Foi à tarde, enquanto lia em uma estufa banhada de luz dourada, que o som de vozes alteradas quebrou a tranquilidade. Gritos, motores, portas batendo com força. Isabela correu até a janela, e o coração dela gelou. Aleandro estava de volta. Mas havia algo errado. Ele andava com dificuldade, apoiando o lado esquerdo, e manchas escuras se espalhavam por sua camisa branca. Marco e 2 outros homens o acompanhavam de perto, os rostos sérios, o olhar tenso. Antes mesmo de perceber, Isabela já estava se movendo em direção ao saguão principal. Senhor, o senhor precisa de atendimento médico, Marco dizia enquanto subiam os degraus. É só um arranhão, eu vou ficar bem. Com todo respeito, o senhor está sangrando no tapete, retrucou Marco, tentando conter a preocupação. Isabela deu um passo à frente, a voz firme apesar do medo. Eu posso ajudar. 4 pares de olhos se voltaram para ela surpresos, e por um instante o olhar de Aleandro encontrou o dela, e Isabela viu algo que jamais esperaria ver naquele homem: vulnerabilidade. Sob toda a autoridade, o controle e o perigo, havia um ser humano ferido, tentando esconder a dor. Você não precisa... Ele começou. Preciso sim, interrompeu ela com suavidade, mas convicção. Aproximou-se, avaliando o jeito como ele segurava o ombro, a palidez que começava a se espalhar sob a pele morena.
Onde foi o ferimento? Ombro esquerdo, bala de raspão, durante uma inspeção no armazém. Isabela olhou para Marco. Preciso de suprimentos médicos, antisséptico, gaze, linha cirúrgica se tiver. O kit está no escritório dele, respondeu Marco, já se movendo. Traga-o para o quarto. Também vou precisar de toalhas limpas, água quente e boa iluminação. Enquanto o ajudavam a subir até seus aposentos, Isabela sentiu algo dentro dela mudar. Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, não era uma prisioneira. Era necessária, útil. Estava fazendo aquilo para o que havia sido treinada. O quarto de Aleandro era tão luxuoso quanto o resto da casa, mas Isabela mal notou os móveis caros. Tudo o que importava era o homem sentado à beira da cama, tentando tirar a camisa ensanguentada sem agravar o ferimento. Deixe-me ajudar, disse ela suavemente. Os olhos dele encontraram os dela. Por um instante o tempo pareceu parar. Isabela afastou com cuidado o tecido da pele ferida e algo invisível, elétrico, passou entre os dois. Tão perto, ela pôde ver os fios grisalhos nos cabelos dele, o pequeno corte em sua mandíbula e o modo como o fôlego dele falhou quando seus dedos tocaram, por engano, a pele intacta. Obrigado, murmurou Aleandro. Ainda não me agradeça, isso vai doer. Isabela começou a limpar o ferimento com firmeza e ele permaneceu imóvel, o maxilar travado, as mãos presas na borda da cama. Quando ela iniciou os pontos, ele falou, a voz rouca, quase um sussurro. Você não precisava fazer isso. Marco poderia ter chamado um médico. Um médico que faria perguntas, que teria que registrar um ferimento à bala, respondeu Isabela, concentrada nos movimentos, tentando ignorar o quanto aquela proximidade parecia íntima demais. Além disso, acrescentou, com um leve tremor na voz, é para isso que eu fui treinada. É isso que eu amo fazer, disse Isabela concentrada. Ajudar as pessoas, curar, consertar o que está quebrado. Ela deu o último ponto e começou a enfaixar o ferimento com precisão profissional. Mesmo quando elas são baleadas fazendo coisas ilegais, em armazéns que claramente não deveriam possuir. O riso de Aleandro veio baixo, inesperado, quase humano. Justo. Quando Isabela terminou o curativo, os olhares se encontraram, e dessa vez nenhum desviou. O ar entre eles pareceu encolher, carregado de algo perigoso, elétrico. Ela notou o contorno firme do maxilar dele, o modo como uma mecha rebelde de cabelo escuro caía sobre a testa e a força que emanava de suas mãos, mãos que podiam ferir, mas naquele instante apenas repousavam, confiando nela. Isabela. A voz dele saiu rouca, mais grave que o habitual. Sim? Sinto muito pelo seu tio, pela sua vida ter virado de cabeça para baixo. Por tudo isso, se houvesse outra maneira... Ela pousou os dedos sobre os lábios dele, interrompendo as palavras antes que terminassem. Não peça desculpas por ter salvo minha vida, sussurrou, mesmo que tenha destruído tudo o resto no processo. Aleandro segurou a mão dela e a levou até o próprio rosto, encostando a pele quente na palma dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Prometo. Naquele momento, cercada por luxo que de repente já não parecia uma prisão, mas um refúgio, Isabela percebeu algo que a assustou mais do que qualquer ameaça externa. Ela estava começando a confiar no homem perigoso que controlava seu destino. E pior ainda, estava começando a desejá-lo. O ataque começou às 3 da manhã. Destruindo a frágil ilusão de segurança que havia começado a envolvê-la como um cobertor quente. Isabela acordou com o som de tiros automáticos ecoando pelos corredores da mansão. Rajadas rápidas, precisas, seguidas por gritos em idiomas que ela não reconhecia e passos pesados de homens se movendo com disciplina militar. Ela se prensou contra a parede do quarto, o coração batendo tão alto que parecia denunciar sua localização.
Pelas portas de vidro que levavam à sacada, viu clarões de disparos iluminando os jardins, vagalumes mortais, cortando a escuridão. Os jardins perfeitamente cuidados agora eram um campo de batalha. Homens de Aleandro trocavam fogo com invasores que de algum modo haviam rompido as defesas do lugar. A porta do quarto se abriu com violência e Isabela conteve um grito quando uma figura de uniforme tático ocupou a moldura. Por um instante congelante, pensou que os atacantes a tinham encontrado, até reconhecer a voz abafada sob a máscara preta. Senhorita Santos, precisamos sair. Agora. Isabela não discutiu. Pegou o roupão de seda que Aleandro havia deixado para ela, provavelmente valendo mais do que um mês do aluguel que já não pagava, e seguiu Marco pelo corredor. A mansão, antes impecável e silenciosa, agora parecia outra criatura, uma fortaleza sob cerco. As luzes de emergência banhavam tudo em tons vermelhos e sombrios. O eco de tiros e ordens distantes vibrava pelas paredes. "Onde está Leandro?" perguntou ofegante. "Coordenando a defesa no centro de segurança", respondeu Marco, conduzindo-a por um corredor que ela nunca vira antes. Ele pediu que a levássemos para o quarto seguro até tudo isso acabar. O quarto seguro era, na verdade, um bunker reforçado escondido atrás de uma estante na biblioteca de Aleandro. Ao entrar, Isabela ficou sem palavras. O espaço era maior do que imaginara, com painéis de comunicação, suprimentos médicos e provisões suficientes para sobreviver ali por dias. Pela primeira vez, ela compreendeu o peso da guerra silenciosa na qual havia sido arrastada e percebeu que o luxo ao seu redor não era símbolo de poder. Era-se armadura. O que mais a impressionou foi a parede de monitores exibindo cada ângulo da propriedade. Tela após tela mostrava a batalha em andamento. Os homens de Aleandro moviam-se como um exército treinado, aproveitando a arquitetura do lugar para ganhar vantagem contra os invasores. Mas os intrusos também eram profissionais. Seus movimentos eram coordenados, o equipamento de nível militar. Aquilo não era uma tentativa aleatória de roubo ou vingança. Era um ataque calculado, feito por pessoas que haviam estudado as defesas dos Romano e planejado cada detalhe. "Russos", murmurou Marco, seguindo o olhar dela para os monitores. "A equipe de elite de Petrov. Estão planejando isso há semanas." Isabela fixou os olhos em uma das telas, onde viu Aleandro em plena ação. Vestia equipamento tático e carregava um fuzil de assalto com a mesma confiança casual com que outros homens carregariam uma pasta de trabalho. Movia-se pelo campo de combate como se tivesse nascido para aquilo, dando sinais manuais para seus homens e derrubando inimigos com tiros precisos que revelavam treinamento militar avançado. "Ele é bom nisso", murmurou Isabela, surpresa pela própria observação. "O melhor que já vi", respondeu Marco sem hesitar. Aleandro não herdou sua posição, ele conquistou em situações exatamente como esta. Enquanto falava, Marco checava sua arma e monitorava o equipamento de comunicação. "Mas os homens de Petrov também são bons. Isso não vai acabar tão cedo." Como se as palavras dele tivessem invocado algo, as luzes da sala de segurança piscaram e se apagaram, mergulhando-os na escuridão. Apenas o brilho dos monitores permanecia, como olhos silenciosos no escuro. Segundos depois, a energia de emergência voltou, mas aquele breve apagão parecia um presságio. "Estão tentando cortar a energia da casa principal", explicou Marco, falando rapidamente em italiano pelo fone antes de voltar ao inglês. "A Leandro está se dirigindo à sala do gerador reserva. Se destruírem nossa energia por completo, perdemos os sistemas de segurança." Isabela apertava a borda da mesa, os olhos fixos nos monitores que mostravam a Leandro desaparecendo em uma tela e reaparecendo em outra, avançando pelos corredores subterrâneos com 2 homens ao lado. Diferente do resto da mansão, ali embaixo tudo era funcional, sem luxo, feito apenas para resistir. "Marco", disse ela em voz baixa, "a dívida do meu tio era mesmo só jogo?"
Marco a olhou, seu rosto endurecendo por um instante, como se decidisse o quanto poderia revelar. Por que a pergunta? Isso. Isabela apontou para as telas que mostravam o ataque ainda em curso. Esse nível de resposta, os recursos que Petrov está usando. Ninguém lança uma operação militar inteira por dívidas de jogo. Marco ficou em silêncio por um longo momento, claramente avaliando se devia contar a verdade. Por fim, respondeu. Seu tio estava envolvido em mais do que apostas, senhorita Santos. Ele contrabandeava suprimentos médicos, roubados de hospitais e revendidos no mercado negro. Petrov usava esses materiais para tratar seus homens depois das operações. A revelação caiu sobre Isabela como um peso esmagador. Suprimentos médicos, equipamentos cirúrgicos, remédios, até bolsas de sangue, coisas que não se consegue facilmente sem credenciais certas. Marco falou com firmeza, mas em tom mais suave. Seu tio sabia que você estudava enfermagem. Planejava usar o seu acesso para expandir o esquema quando você se formasse. Isabela afundou na cadeira, o peso daquilo caindo sobre ela como uma carga impossível de sustentar. O tio dela não estava apenas jogando. Ele vinha roubando suprimentos médicos, materiais que poderiam ter salvado vidas, e os vendendo a criminosos que os usavam para manter suas operações violentas. E o pior, ele planejava envolvê-la nisso. Aleandro sabia, Isabela perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Ele sabe há semanas, respondeu Marco com um olhar sério. Foi uma das razões pelas quais começou a observá-la. Queria descobrir se você estava envolvida ou se poderia ser usada contra a sua vontade. Nos monitores a batalha se intensificava. Isabela assistia, o coração disparado, enquanto Aleandro e sua equipe chegavam à sala dos geradores, apenas para encontrá-la já tomada pelos homens de Petrov. O que se seguiu foi um confronto corpo a corpo, brutal e claustrofóbico, que fez o estômago dela se contrair de medo. Ela se pegou prendendo a respiração toda vez que Aleandro surgia na tela e só voltava a respirar quando o via se mover, vivo, para a próxima posição. Ele tem me protegido desde o começo, percebeu Isabela, em voz quase trêmula. Mesmo antes do baile. Sim, respondeu Marco, mas esta noite muda tudo. Petrov não está apenas tentando cobrar uma dívida. Ele quer eliminar uma testemunha e mandar um recado para Aleandro. Isso é sobre território, poder, controle. As luzes piscaram novamente. E dessa vez demoraram mais para voltar. Quando a energia de emergência enfim se estabilizou, Isabela viu nos monitores que o time de Aleandro havia retomado a sala dos geradores. Mas o preço fora alto. Um dos homens estava caído, e Aleandro se movia com dificuldade, mancando levemente da perna direita. Ele está ferido, disse Isabela, já se levantando. Marco segurou o braço dela firme. Ele já lidou com coisa pior. E você está mais segura aqui. Eu sou estudante de enfermagem, Marco. Se ele está machucado, eu posso ajudar. Se você sair desta sala e algo acontecer com você, interrompeu Marco, o tom duro, Aleandro queimará metade da cidade em retaliação. Petrov está contando com isso. Provocar uma reação emocional. Não dê a ele o que quer. Isabela quis discutir, mas as palavras dele faziam sentido. Então, em silêncio, voltou a se concentrar nos monitores, seguindo cada movimento de Aleandro e do único membro de equipe que ainda o acompanhava. Os atacantes começavam a recuar, mas o faziam de forma coordenada. Aquilo não fora um ataque desesperado. Era um teste. Um estudo calculado das defesas de Aleandro Romano. Passou-se mais de uma hora até que o sinal de área segura ecoasse no fone de Marco. A mansão mergulhou num silêncio tenso, quebrado apenas pelo som distante de sirenes. Os serviços de emergência chegariam em breve e encontrariam apenas o que pareceria ser uma explosão de gás que danificara parte do jardim. Quando Aleandro finalmente apareceu na porta da sala segura, Isabela prendeu o ar. O colete tático estava rasgado e manchado de sangue. O rosto coberto de fuligem e cansaço.
Nos olhos dele havia a dureza de quem acabara de enfrentar a morte. Mas ele estava vivo, e naquele instante isso era tudo o que importava. Relatório, ordenou ele, a voz rouca de tanto gritar comandos. Perímetro seguro, respondeu Marco. 4 atacantes mortos, 3 capturados, o restante recuou. Perdemos Jensen e Rodrigues está em cirurgia. Aleandro assentiu, o semblante sombrio. E ela? Não saiu desta sala nem por um segundo. Só então o olhar de Aleandro se voltou para Isabela. E o que ela viu nele a desarmou completamente. Alívio, puro, profundo, quase físico. Em 3 passos ele cruzou o cômodo e a puxou para seus braços, sem dizer uma palavra. O abraço foi firme, desesperado, como se o mundo inteiro pudesse desabar, e ele ainda assim não a soltaria. Isabela se deixou envolver, sentindo o cheiro de pólvora e perfume caro, o calor do corpo dele, o coração batendo acelerado contra o dela. Pela primeira vez desde que entrara naquela mansão, ela se sentiu verdadeiramente segura. Não por causa das paredes, nem dos seguranças, nem dos sistemas de vigilância, mas o por causa do homem que a segurava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu pensei, começou Aleandro, a voz rouca falhando no meio da frase. Está tudo bem, sussurrou Isabela contra o peito dele. Nós estamos bem. Aleandro afastou-se apenas o suficiente para ver o rosto dela, as mãos firmes e gentis moldando o contorno de seu rosto. Era impossível conciliar aquela ternura com o fato de que, minutos antes, ele estivera lutando por suas vidas. Isabela, você precisa entender uma coisa. Depois desta noite, não há mais volta. Petrov declarou guerra, e isso significa... Ela o silenciou com um beijo. Um toque urgente, nascido de medo, adrenalina e do alívio brutal de ainda estarem vivos. Aleandro enrijeceu por um instante, surpreso, antes de corresponder com a mesma fome, a mesma entrega. Seus braços a envolveram com força, como se pudessem protegê-la do mundo inteiro. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Isabela olhou diretamente nos olhos cinzentos dele e fez sua escolha. Eu estou em perigo por sua causa, disse com a voz firme e baixa, mas também estou viva por sua causa. Eu te escolho, Aleandro. Escolho essa vida, o que quer que ela traga. Aleandro a estudou em silêncio, buscando nela qualquer traço de medo, mas o que encontrou foi determinação, crua, corajosa e inabalável. Você sabe o que isso significa? O que esse mundo vai exigir de você? Estou aprendendo, respondeu ela, e sou mais forte do que você imagina. O sorriso dele foi feroz, orgulhoso e, por um breve momento, humano. Sim, sim, você é. Lá fora, o Isso, Império Romano. Se reerguia, preparando-se para o próximo movimento de Petrov. Mas dentro daquele bunker de aço e concreto, 2 sobreviventes de mundos opostos selaram o próprio destino com outro beijo. Um beijo que tinha gosto de pólvora, promessas e um futuro incerto que ambos estavam dispostos a enfrentar juntos. A descoberta veio 3 dias após o ataque. Isabela estava no escritório particular de Aleandro, procurando suprimentos médicos para reabastecer os postos de primeiros socorros da propriedade, quando, sem querer, acionou um mecanismo oculto atrás de uma pintura antiga, o retrato de um homem que devia ser o avô dele. A parede se abriu com um clique discreto, revelando uma sala escondida. Lá dentro, o ar cheirava a metal, eletrônicos e segredos. Havia equipamentos de vigilância, dispositivos de comunicação e, o mais condenável de tudo, arquivos detalhados. Sobre cada pessoa ligada à organização de Aleandro, 2 chamaram sua atenção imediatamente, um com o nome do tio dela e outro com seu próprio nome. As mãos de Isabela tremiam enquanto abria o arquivo marcado Isabela Santos. Dentro, uma pilha de fotos,
algumas tiradas meses antes do baile beneficente. Ela se viu saindo do apartamento em Queens, indo para as aulas, trabalhando no hospital onde fazia estágio. Cada passo da sua vida, documentado com precisão cirúrgica. Ali estavam seus horários de aula, seus turnos de trabalho, até o nome da cafeteria onde comprava o café todas as manhãs. Mas o que realmente gelou seu sangue foi uma anotação escrita à mão, inconfundível, com a caligrafia firme e elegante de Aleandro Romano. Ativo em potencial. Formação em enfermagem útil para operações médicas. Dívidas do tio fornecem alavancagem. Abordar com cautela. Ativo. As palavras do relatório ainda ecoavam na cabeça de Isabela. Ela não passara de uma ferramenta útil desde o início. O som de passos no corredor a fez entrar em pânico, tentando colocar tudo de volta no lugar, mas não foi rápida o bastante. Aleandro surgiu na porta do escritório exatamente quando ela fechava o arquivo, a expressão mudando de surpresa para cansaço, como se já soubesse o que ela havia descoberto. Isabela, chamou ele, a voz cuidadosamente controlada, sem revelar nada do que pensava. Ela se virou para encará-lo, o arquivo ainda apertado nas mãos, como uma prova de traição. Há quanto tempo? A pergunta saiu quase como um sussurro. Há quanto tempo você me vigiava antes do baile? Aleandro entrou no escritório, fechando a porta atrás de si com cuidado deliberado. Quando falou, sua voz carregava o peso de algo inevitável, como se aquele momento fosse um destino que não poderia evitar. 6 semanas. A confissão a atingiu como um golpe físico. 6 semanas. Você planejou tudo isso, desde o começo. Não tudo. Aleandro deu um passo à frente, mas parou quando Isabela recuou. A situação do seu tio criou uma oportunidade, sim. Mas o que aconteceu no baile, o que se desenvolveu entre nós, isso nunca fez parte de nenhum plano. Isabela riu. Um som amargo que ecoou pelas paredes do escritório. O que se desenvolveu entre nós? Quer dizer a minha utilidade como consultora médica para o seu império criminoso? Isso não... Não! Isabela ergueu a mão, interrompendo-o. Não se atreva a me dizer que isso não foi calculado. Eu li o arquivo, Aleandro. Sei exatamente o que você pensa de mim. A mandíbula dele se contraiu, sua máscara de controle perfeita começando a rachar. Você sabe o que eu pensava de você há 6 semanas? Antes de conhecer você? Antes de entender? Antes de entender o quê? Que poderia me manipular mais facilmente com gentileza do que com ameaças? Antes de me apaixonar por você? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se poderia atravessar. Isabela encarou o rosto de Aleandro, procurando qualquer sinal de mentira, qualquer indício de que aquilo fosse apenas mais uma tática de manipulação. O que encontrou, no entanto, foi vulnerabilidade pura, algo que um homem como Aleandro jamais fingiria, porque o expunha demais. Amor, repetiu Isabela, a voz vazia. É assim que você chama isso? Guardar arquivos sobre mim, como se eu fosse uma criminosa, mandar-me seguir e fotografar como um alvo? Aleandro passou as mãos pelos cabelos escuros, a compostura habitual totalmente abandonada. Foi vigilância, sim, mas não pelos motivos que você pensa. Então me explique. Explique como me vigiar era algum tipo de proteção. Seu tio não estava apenas em dívida com Petrov, disse Aleandro, a voz tensa. Ele estava fornecendo informações aos russos sobre sistemas de segurança hospitalar, armazenamentos de suprimentos médicos, cronogramas de transporte farmacêutico. Ele estava montando uma operação que usaria o seu acesso como estudante de enfermagem para roubar substâncias controladas e equipamentos médicos em escala industrial. Isabela sentiu o sangue sumir do rosto. Isso é impossível, não é? Pense, Isabela, as noites fora, as ligações misteriosas, o jeito como ele sempre precisava de dinheiro, mas nunca explicava por quê.
as conexões que dizia ter com administradores de hospitais, apesar de nunca ter trabalhado em saúde. As peças começaram a se encaixar com uma clareza horrível. A insistência do tio Thomas para que ela cursasse enfermagem, e especificamente na Colômbia, não parecia mais acidental. O interesse repentino dele pelas suas rotações clínicas, as perguntas insistentes sobre procedimentos hospitalares e gestão de suprimentos, os anúncios de emprego que o próprio tio a incentivara a preencher para vagas em determinadas instituições médicas, tudo ganhou outro sabor, frio e calculado. Ele estava me preparando, sussurrou Isabela, e a descoberta caiu sobre ela como água gelada. Desde o dia em que você começou a faculdade, talvez até antes. A voz de Aleandro ficou mais suave, mas pesada com a verdade dolorosa. A operação foi desenhada para se desenrolar ao longo de anos. Quando você percebesse, já estaria envolvida demais para escapar. Isabela afundou numa cadeira, as pernas sem força para sustentá-la. Tudo o que ela pensava saber sobre a relação com o tio, sobre suas escolhas e sonhos, revelou-se uma mentira costurada meticulosamente. Como vocês souberam? Perguntou quase sem voz. Marco descobriu a ligação durante uma triagem de rotina sobre as operações do Petrov. Marco explicou seco. A gente vinha rastreando quadrilhas de furto de suprimentos médicos há meses. Virou fonte de renda cada vez mais comum para o crime organizado. Quando o sobrenome do seu tio apareceu na investigação, autorizei vigilância para avaliar seu possível envolvimento. Aleandro aproximou-se, ajoelhando ao lado da cadeira para ficarem de frente. Eu esperava encontrar uma cúmplice disposta, disse ele, admitindo o que pouco antes parecia impossível. Alguém corrompida pela ganância ou pelo desespero. O que encontrei foi uma mulher trabalhando em 3 empregos para pagar a faculdade, voluntariando em clínicas grátis, completamente alheia aos esquemas do tio. Então vocês decidiram me usar de qualquer forma, Isabela murmurou, a desconfiança latejando em cada sílaba. Não, Aleandro a corrigiu, firme. Decidi proteger você. Nos olhos dele, ela pôde ver a honestidade daquela afirmação refletida. A vigilância servira para detectar quando e como Petrov tentaria ativar a rede. O plano era neutralizar a ameaça e tirá-la do perigo antes que você sequer soubesse que existia. Isabela quis acreditar, mas confiança, agora, parecia um luxo que ela não podia pagar. E o baile? Ela perguntou, lembrando-se do desastre que mudara sua vida. Aleandro ficou quieto por um longo tempo antes de responder. O baile deveria ser reconhecimento. Eu encontraria contatos para traçar a linha do tempo do Petrov. Você deveria estar em casa naquela noite. Não estava. Você pegou um turno extra, trabalhou num evento que a colocou no meio de algo que jamais deveria ter presenciado. E o resto? Ela perguntou, sentindo a mão dele tocar a sua de forma hesitante. O resto foi improviso, confessou Aleandro a voz baixa. Tentar manter você viva numa situação que saiu do controle. Isabela olhou para a mão dele sobre a sua. Recordou como aquele toque a havia acalentado nas horas mais sombrias das últimas semanas. A proteção, a sala segura, até os suprimentos médicos, tudo parecia planejado. A infraestrutura já existia, sim, mas não para ela especificamente. O polegar de Aleandro desenhou círculos lentos e quase involuntários na pele dela. Tenho 1 dúzia de casas seguras, planos de contingência para cada operação. Ele confessou, quase como se dissesse algo proibido. O que não estava planejado era me importar se você viveria ou morreria. A confissão pairou entre eles, nua e íntima. Isabela estudou o rosto de Aleandro, vendo além do controle calculado o homem por baixo. Alguém que montara a própria vida para calcular probabilidades e minimizar riscos, agora desfeito por uma emoção que jamais esperara sentir. Isabella's words hung in the air like a blade suspended over both of them, sharp enough to cut but not yet falling. Eu não sei como confiar em você, ela disse baixinho.
Eu não sei separar o que é real do que é manipulação. Aleandro respirou fundo, os nós dos dedos brancos ao apertar a própria mão. Então não confia em mim ainda. A voz dele era áspera, carregada de emoção mal contida. Mas também não fuja. Dê-nos tempo para descobrir o que isso é. Sem o peso dos meus erros esmagando nós dois. Isabela puxou a mão, precisando de distância física para pensar. Nós? Ela quase riu, amarga. Não existe nós, Aleandro. Existe você. Existe eu. E existe uma situação que você criou ao me envolver nessa guerra com Petrov. Você acha que eu quis isso? Aleandro se levantou de repente, o controle cuidadosamente cultivado estalando. Você acha que eu quis me apaixonar por alguém que eu deveria proteger à distância? Por alguém cuja simples existência coloca a minha organização em risco? Então me deixe ir. Eu não posso. As palavras saíram cruas, desesperadas. Mesmo que eu quisesse, e eu não quero. Já é tarde. Petrov sabe sobre você agora. Sabe que você importa para mim. Soltar você seria assinar sua sentença de morte. Isabela também se levantou, andando até a janela que dava para os jardins. Lá fora, os homens de Aleandro patrulhavam as terras como sombras armadas, um lembrete constante do perigo que cercava os dois. Então estou presa para sempre. Você está protegida. Há uma diferença. Isabela virou-se, as lágrimas queimando os olhos, mas recusando-se a cair. Existe? Porque do meu ponto de vista, parece que troquei uma prisão por outra. Pelo menos com o tio Thomas, eu sabia que estava sendo usada. As palavras atingiram a Leandro como golpes físicos. Ela viu a dor refletida nos olhos dele. Mas já tinha passado do ponto de poupar sentimentos. Sua vida inteira tinha sido construída em cima de mentiras, e ela estava cansada de fingir o contrário. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso de espaço para pensar em tudo isso sem você vigiando cada movimento, analisando cada reação, planejando seu próximo passo. Aleandro assentiu devagar. Ela pôde ver o quanto aquilo custava. Quanto tempo? Eu não sei. Talvez dias, talvez semanas, talvez para sempre. Isabela, não. Minha voz é firme agora, interrompeu ela. Você já fez sua escolha sobre como lidar com essa situação. Agora me deixe fazer a minha. Aleandro a encarou por um longo momento. Ela viu nele o estrategista ressurgindo, calculando possibilidades, se retraindo para a mentalidade que o mantinha vivo em um mundo de guerra permanente. Quando falou outra vez, a voz voltou ao tom controlado que ela lembrava do primeiro encontro. Muito bem, mas você vai continuar dentro da propriedade. A ameaça de Petrov não mudou, independentemente do que você sente sobre meus métodos. Claro que não mudou, disse Isabela amarga. Nada nunca muda no seu mundo, não é? Só as estratégias para lidar com ele. Ela passou por ele em direção à porta, mas a voz dele a deteve antes que saísse. Por tudo que vale, Isabela, eu nunca quis que você fosse ferida por isso. Achei que poderia protegê-la sem que você jamais soubesse a verdade. Isabela parou sem se virar. Esse é o problema, Aleandro. Sua voz era fria, definitiva. Você achou que podia controlar tudo, inclusive a mim. E algumas coisas não podem ser controladas por mais poder que se tenha. Ao sair do escritório de Aleandro, Isabela sentiu o peso de sua nova realidade se acomodando sobre ela como uma armadura. Estava presa em um mundo que nunca escolhera, protegida por um homem que a manipulara desde o início, cercada por perigos que só começava a compreender. Mas pela primeira vez, desde que chegara à propriedade dos Romano, ela estava escolhendo seu próprio caminho. Mesmo que esse caminho levasse por uma estrada de incertezas e dor, ainda assim seria o dela para trilhar. 2 semanas de silêncio se estenderam entre Isabela e Aleandro, como um abismo que nenhum dos dois sabia atravessar.
Isabela passava os dias explorando os vastos jardins da propriedade, lendo na biblioteca e evitando cuidadosamente qualquer lugar onde pudesse encontrar o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Aleandro, segundo as atualizações discretas de Marco, mergulhara nos negócios com intensidade renovada, conduzindo reuniões que se estendiam até o amanhecer e assumindo riscos que deixavam sua equipe de segurança em alerta. Foi o som dos helicópteros que quebrou a distância cuidadosamente mantida entre eles. Isabela ergueu os olhos do livro quando o ritmo grave das hélices encheu o céu acima da propriedade. Pelas janelas da estufa, ela viu 3 helicópteros negros circularem a mansão antes de pousarem no gramado extenso. Homens em trajes táticos saltaram rapidamente, mas não eram soldados de Aleandro. Seus movimentos eram diferentes, mais agressivos, e carregavam armas que Isabela não reconhecia. Marco entrou às pressas na estufa, seu semblante normalmente calmo, agora tomado por urgência. Senhorita Santos, precisamos sair imediatamente. A localização do senhor Romano foi comprometida. O que está acontecendo? Isabela largou o livro, o corpo já tomado pela adrenalina. Petrov descobriu a reunião de Aleandro com os colombianos. Eles tomaram o distrito dos armazéns e a equipe de Aleandro está em desvantagem de 3 contra 1. Marco já se movia em direção à porta, falando rapidamente em seu fone de ouvido. Ele pediu reforço imediato, mas nosso tempo de resposta o deixa em sério risco. Isabela o seguiu pelos corredores que já lhe eram tão familiares quanto seu antigo apartamento, mas que agora pareciam carregados de energia desesperada. Como Petrov descobriu a reunião? Perguntou sem fôlego. A expressão de Marco escureceu. Acreditamos que há um vazamento na nossa organização. Alguém com acesso à agenda e aos protocolos de segurança de Aleandro. Chegaram ao escritório privado de Aleandro, onde fileiras de monitores mostravam a crise em tempo real. Isabela viu o distrito dos armazéns em chamas, explosões iluminando o céu noturno, disparos ecoando através das transmissões. Os homens de Aleandro estavam encurralados, vítimas de uma emboscada meticulosamente coordenada. Ali! Marco apontou para uma tela que mostrava uma figura movendo-se entre contêineres, orientando sua equipe com sinais de mão. Mesmo à distância, Isabela reconheceu a postura, a forma de se mover, mesmo sob fogo cerrado. Ele está cercado, sussurrou, o coração apertado, ao ver as posições inimigas se fecharem em torno da localização de Aleandro. A equipe de extração só vai alcançá-lo em 20 minutos, disse Marco, a voz grave. Ele não terminou a frase, mas Isabela pôde ver o cálculo em sua expressão sombria. Isabela fixou-se nos monitores, a mente correndo por hipóteses como um eletrocardiograma em descompasso. E a rota de suprimentos médicos? Perguntou baixinho. Marco franziu o senho, confuso. Que rota de suprimentos? Aquela em que meu tio estava envolvido. A rede que o Petrov usava para movimentar equipamentos médicos roubados. O treinamento de enfermagem de Isabela entrou em ação, desmontando a situação tática como se fosse um caso clínico complexo. Se o tio Thomas fornecia informações sobre os sistemas de segurança dos hospitais, tinha que existir uma rota pelo distrito médico que o Petrov desconhecia, um caminho que ele não sabia que você sabia. Os olhos de Marco se arregalaram, a compreensão explodindo nele como uma lâmpada acendendo. Os túneis dos serviços de emergência. Isabela assentiu, peças encaixando com clareza cortante. Meu tio tinha plantas do distrito hospitalar no apartamento. Eu vi quando limpamos as coisas dele. Ele estava mapeando túneis de serviço que conectam as instituições médicas ao distrito dos armazéns. Rotas pensadas para entregas de emergência, caminhos que bypassavam a vigilância do Petrov. Marco completou a frase, do desespero para a esperança em segundos. Eu conheço esses túneis. Eu usei durante meus estágios no Metro General. Correm diretamente sob o distrito dos armazéns. A voz de Isabela soou mais firme do que ela esperava.
Marco já buscava o telefone, mas ela agarrou o braço dele. Marco, Aleandro nunca vai aprovar um plano que me coloque em risco. Então não contamos para ele até ser tarde demais para impedir. A decisão nasceu ali, impetuosa, forjada pela mistura de desespero e por um amor que Isabela vinha negando há 2 semanas. Ela não ia perder a Leandro para a ambição do Petrov, por mais complicada que a relação entre eles tivesse se tornado. 20 minutos depois, Isabela se viu no banco do passageiro de um veículo blindado, vestindo equipamento tático improvisado para caber em seu corpo menor. Marco dirigia com a intensidade focada de quem teve sua lealdade provada por circunstâncias impossíveis. A entrada do túnel é pela doca de carregamento do Metro General, explicou ela, consultando mapas num tablet. De lá chegamos ao distrito dos armazéns sem sermos detectados. Vamos às cegas, Marco avisou. Sem comunicação com a equipe do Aleandro até estarmos na posição. E se os homens do Petrov encontraram os túneis? Isabela conferiu o kit médico que insistira em levar. Aí improvisamos. A doca estava vazia, exceto por uma equipe esquelética de trabalhadores noturnos de manutenção que reconheciam Isabela dos seus estágios. Algumas mentiras bem dosadas sobre suprimentos médicos de emergência deram a eles acesso aos túneis de serviço sem levantar suspeitas. Os túneis eram exatamente como ela lembrava. Passagens de concreto utilitárias, revestidas por canos e dutos elétricos, largas o suficiente para veículos de serviço, mas apertadas para a movimentação tática. Seus passos ecoavam, apesar do esforço para serem silenciosos, e o ar cheirava a desinfetante envelhecido e produtos de limpeza industrial. Como você sabia disso? Marco perguntou enquanto atravessavam um trecho particularmente estreito. Estudantes de enfermagem aprendem todos os sistemas dos hospitais. Isabela respondeu, a voz baixa, firme, inclusive protocolos de emergência para mover suprimentos críticos em desastres. Esses túneis conectam todas as principais unidades médicas do distrito para garantir a continuidade do atendimento, mesmo durante falhas na infraestrutura. Moviam-se em silêncio focado por mais 10 minutos, até que Isabela ergueu a mão, interrompendo o avanço. Através das paredes de concreto, o som abafado dos tiros ficava cada vez mais alto. Estamos diretamente abaixo do distrito dos armazéns, sussurrou ela, consultando o mapa mental do sistema de túneis. Deve haver um ponto de acesso a uns 50 metros à frente que conecta aos níveis do subsolo dos galpões. Marco acenou e falou baixo no headset. Base, aqui é Marco. Estamos em posição para suporte de extração. Qual a localização atual do Aleandro? A resposta crepitou nos fones deles. Galpão 7, piso principal, preso atrás de contêineres. Forças inimigas o cercaram. ETA para reforço. 15 minutos. O peito de Isabela apertou ao imaginar Aleandro encurralado, em desvantagem numérica, lutando pela vida, enquanto ela se movia por corredores subterrâneos sob os pés dele. A mulher que o evitara por 2 semanas passou a não suportar a ideia de um mundo sem ele. Marco, preciso que entenda uma coisa, disse ela, voz baixa, quase um fio. Aconteça o que acontecer lá em cima, aconteça o que Aleandro e eu decidirmos depois, eu escolho isto. Eu escolho ele. Eu escolho essa vida. Marco a observou à luz fraca do túnel e assentiu com satisfação contida. Ele vai ficar furioso por termos trazido você para o combate. Que fique. Ele pode me xingar quando o tirarmos de lá vivo. O ponto de acesso era uma escada de manutenção que subia até uma entrada camuflada no galpão 6, um prédio ao lado da posição do Aleandro. Isabela subiu primeiro, com habilidades afiadas em drills de emergência da escola de enfermagem. Marco veio logo atrás com o equipamento tático. O subsolo do galpão cheirava a óleo e metal, e por ali ecoava a batalha do andar de cima. Por corredores de serviço feitos para movimentar suprimentos entre prédios conectados, avançaram em direção ao galpão 7. Isabela! A voz de Marco deteve-a diante de uma porta marcada. Acesso restrito.
somente pessoal autorizado. Assim que entrarmos por essa porta não tem volta. Tem certeza dessa escolha? Isabela pensou no rosto do Aleandro quando disse: "Eu te amo", na forma como ele a abraçara durante o primeiro ataque ao condomínio, na delicadeza calculada das mãos dele, apesar de toda a violência que aquelas mesmas mãos podiam causar. "Nunca tive tanta certeza de nada na vida", respondeu ela. Marco abriu a porta, revelando uma escada que subia até o piso principal do galpão. Acima, o som das balas vinha em rajadas, pontuado por gritos em várias línguas e o estrondo do metal contra o concreto. "Fiquem juntos, fiquem baixos, e quando eu der o sinal, corram direto para a posição do Aleandro. Não parem por nada." Isabela assentiu e o treinamento médico venceu o medo. A adrenalina aguçou sua concentração até um foco cirúrgico. Ela já não era a mulher assustada, arrancada do baile. Era alguém que escolhera seu caminho plenamente consciente das consequências. Enquanto subia em direção à batalha que rugia acima, Isabela sentiu a última resistência ao mundo de Alessandro se dissolver. Ela não estava sendo arrastada para a vida dele de violência e perigo. Estava mergulhando de forma consciente, voluntária e irrevogável, porque algumas escolhas, quando feitas de coração aberto e olhos claros, mudavam para sempre tudo o que vinha depois. A mulher que emergiria daqueles túneis não seria a mesma que havia descido por eles. E Alessandro Romano, se conseguissem alcançá-lo a tempo, descobriria que a estudante de enfermagem por quem se apaixonara havia se transformado em algo muito mais perigoso. Uma parceira disposta a lutar ao lado dele contra qualquer inimigo, não importava o preço. O chão do armazém explodiu em caos quando Isabela e Marco surgiram pela saída de acesso do subsolo. Fumaça tomava o ar, vinda dos contêineres em chamas, enquanto o cheiro ácido da pólvora se misturava ao odor metálico de sangue. Através da névoa espessa, Isabela avistou a posição de Alessandro, um ponto defensivo improvisado atrás de caixotes virados, encurralado pelas forças implacáveis de Petrov. "Isabela, o que diabos você está fazendo aqui?" A voz de Alessandro estourou pelo rádio de Marco, carregada de fúria e desespero, ao vê-la no meio do campo de batalha. "Salvando a sua teimosia", Isabela respondeu, arrancando o rádio das mãos de Marco antes que ele pudesse impedi-la. "Encontramos uma saída pelos túneis médicos, mas precisamos chegar até você primeiro." "De jeito nenhum! Voltem imediatamente para o subsolo!" As palavras de Alessandro foram engolidas por uma explosão que sacudiu o prédio inteiro quando os homens de Petrov lançaram granadas contra sua posição. Isabela assistiu, horrorizada, enquanto destroços desabavam em torno dos caixotes que serviam de cobertura. Por vários segundos sufocantes, o rádio permaneceu em silêncio. "Alessandro?" O grito de Isabela ecoou pelo armazém, carregado de pânico. "Estou aqui." A voz dele voltou, tensa, mas viva. "Mas estamos ficando sem munição." E eles nos cercaram por completo. "Marco, tire-a daqui agora." "Não." A voz de Isabela foi cortante, inegociável. "Nós vamos até você. Todos nós." Antes que Marco pudesse protestar, Isabela já se movia, usando seu conhecimento de protocolos de emergência hospitalar para avançar pelo armazém tomado pela fumaça. Ela aprendera a se deslocar de forma eficiente em meio ao caos durante simulações de crise médica, e aquelas habilidades se mostravam perfeitas naquele campo de batalha urbano. "Siga a minha liderança", disse a Marco, mantendo-se baixa enquanto avançavam entre os contêineres em chamas. "Em emergências médicas, usamos uma técnica chamada deslocamento controlado por ambientes de risco. O segredo é ser decisivo, mas nunca se expor por mais de 3 segundos de cada vez." Marco, apesar de seus anos de treinamento tático, se viu seguindo as instruções de Isabela, que lia o fluxo do combate como uma profissional da saúde interpreta sinais vitais. Estavam na metade do caminho pelo chão do armazém, quando Isabela ouviu um som que fez seu sangue gelar,
Um som inconfundível. O assobio distinto de um lançador de foguetes sendo preparado. RPG. Canto Sudeste, Isabela gritou pelo rádio, a voz firme apesar do caos. A calma treinada em salas de emergência agora mantinha sua mente ancorada no inferno do combate. A resposta de Aleandro veio imediatamente, cortante, controlada. Entendido. Todas as unidades, explosivo a caminho. O clarão de fogo cruzou o ar como um cometa. O som do propulsor se sobrepondo a tudo. A granada disparada do lançador rasgou o espaço do armazém, traçando uma linha mortal em direção à posição defensiva de Aleandro. Isabela assistiu, impotente, o tempo desacelerando até o instante em que morte e destino se encontraram no mesmo ponto. Algo dentro dela rompeu. Não em medo, mas em uma clareza cristalina. Sem pensar, ela se lançou de trás da cobertura, correndo em direção a Aleandro com a força crua do desespero. O mundo ao redor virou ruído. Apenas o som do próprio coração e a visão dele à frente. O homem que ela amava, prestes a ser engolido pela explosão. Ela o alcançou no exato segundo em que o projétil atingiu os contêineres de carga. O estrondo foi ensurdecedor. A onda de choque os lançou juntos para trás, colidindo contra o pilar de concreto. Isabela! Aleandro a segurou no impacto, instinto puro, o corpo dele protegendo o dela. As mãos dele a percorreram rapidamente, checando ferimentos. Você tá ferida? Fala comigo, Isabela. Estou bem. Ela arfou, o som abafado pelo zumbido em seus ouvidos. A visão tremia, o chão girando por um instante. Mas o seu ombro está sangrando de novo. Aleandro baixou o olhar. O tecido do colete tático encharcado de sangue fresco, a antiga ferida aberta pelo esforço. É nada, ele rosnou. Não é nada, coisa nenhuma. Isabela já puxava o kit médico, mãos firmes apesar dos tremores ao redor. Você está entrando em choque. Se perder mais sangue... Isabela, me escuta. Aleandro segurou as mãos dela, o olhar intenso ardendo em medo e amor ao mesmo tempo. Se a gente não sair daqui, nós vamos sair. Ela o interrompeu, voz firme, determinada, voltando ao trabalho. Todos nós, juntos. Antes que ele pudesse responder, uma nova voz cortou o ar, fria, afiada. Que cena comovente. O som das botas ecoou entre o metal retorcido e a fumaça. Isabela ergueu os olhos, e o mundo pareceu se comprimir. Viktor Petrov surgiu das sombras, cercado por 6 homens armados. A luz vacilante realçava os olhos azuis pálidos, o sorriso de quem não via diferença entre crueldade e diversão. Petrov, Aleandro disse com uma calma letal, colocando-se instintivamente entre ele e Isabela. Você quer a mim. Pois bem, aqui estou. Deixe-a ir. O russo deu uma risada baixa, quase cordial. Oh, mas ela é a interessante, não é? Ele inclinou a cabeça, observando Isabela como um caçador que avalia a presa. A mulher que destruiu minha operação de suprimentos médicos, a que me custou milhões em receita perdida, Isabela sentiu o estômago afundar, as peças se encaixando com horror inevitável. Meu tio. Ele não estava só passando informações. Ele era sua fonte interna. Todo o tempo. Excelente, Petrov disse satisfeito. Thomas Santos era a nossa porta de entrada para o sistema hospitalar, até que sua sobrinha começou a fazer perguntas inconvenientes. Quando ele tentou sair do acordo, ele deu de ombros. Bem, lealdade é tudo em negócios. O corpo de Aleandro enrijeceu, cada músculo pronto para o ataque. Você o matou porque Isabela estava chegando perto demais da verdade. Petrov sorriu gelado. Eu o matei porque ele se tornou pouco confiável. Assim como você está prestes a se tornar. O ar entre eles ficou tenso, vibrando. As armas dos homens de Petrov permaneceram erguidas, frias e firmes, apontadas para Isabela e Aleandro. O ruído distante de tiros cessara, como se o próprio campo de batalha prendesse a respiração. Ali, no coração do armazém destruído, a guerra se reduzia a um fio.
Um movimento errado, um disparo, e tudo terminaria. Mas Isabela sabia, com a mesma clareza, que guiara suas mãos no meio do fogo cruzado. Ela não ia deixá-lo morrer. Não mais. Foi nesse instante que Isabela ouviu um som quase imperceptível, mas que congelou o tempo. O clique suave de uma trava de segurança sendo desarmada, vindo de trás da posição de Petrov. Marco havia aproveitado a distração para flanqueá-lo, movendo-se com a perícia silenciosa que fazia dele o tenente mais confiável de Aleandro. Mas Petrov também ouviu. O chefão russo girou para o som, a arma acompanhando o movimento em direção à posição de Marco. Nesse momento de atenção dividida, Isabela viu sua chance e agiu com a mesma precisão decisiva que já a guiara em emergências médicas. Ela avançou, cravando as tesouras cirúrgicas do seu kit diretamente no braço armado de Petrov. O disparo ecoou inofensivo no teto enquanto Petrov gritava de dor e surpresa. "Agora, Aleandro!" Isabela gritou. O que se seguiu foi uma sinfonia de violência meticulosamente orquestrada por Aleandro Romano em seu estado mais letal. Ele se movia como a própria morte encarnada, suas armas falando com precisão mecânica, enquanto eliminava os homens de Petrov em questão de segundos. O fogo de cobertura de Marco pela posição de flanco pegou os sobreviventes em uma emboscada sem saída, sem chance de fuga ou rendição. Quando os tiros cessaram, apenas Petrov permanecia vivo, segurando o braço ferido e olhando para Isabela com um misto de ódio e incredulidade. "Você não tem ideia do que acabou de fazer", rosnou. "Minha organização se estende por 3 países. Me matar só vai mandar um recado para cada criminoso que pensa poder ameaçar o que é meu." Aleandro terminou por ele, a voz carregando a autoridade absoluta de um homem que construiu um império sobre ações decisivas. O único tiro ecoou pelo armazém com um som de sentença final. Isabela encarou o corpo inerte de Petrov, sentindo-se estranhamente distante do que acabara de acontecer. Imaginara que esse momento seria diferente, mais traumático, mais esmagador. Mas o que sentia era uma estranha sensação de conclusão, como se um capítulo da sua vida tivesse finalmente se fechado. Isabela. A voz de Aleandro era suave, incerta. "Você está bem?" Ela se virou para olhar aquele homem perigoso e poderoso que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, e depois lutado ao lado dela para reconstruí-lo de um jeito totalmente novo. "Eu matei alguém esta noite", disse baixo. "Você salvou vidas esta noite", respondeu Aleandro. "A minha, a do Marco, provavelmente a sua própria." Isabela assentiu devagar, entendendo que esta era sua nova realidade. No mundo de Aleandro, a violência não era gratuita, era cirúrgica, deliberada, uma ferramenta para proteger o que realmente importava. "Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele baile", murmurou. Aleandro deu um passo à frente, os olhos perscrutando seu rosto, em busca de arrependimento ou medo. "Não, não é. A questão é: quem você é agora?" Isabela olhou ao redor do armazém. Os rastros da batalha, Marco coordenando com os reforços de Aleandro o império que eles haviam acabado de preservar. Quando voltou a encarar Aleandro, sua voz carregava uma certeza absoluta. "Eu sou alguém que escolhe você, que escolhe esta vida. Alguém que vai lutar ao seu lado contra qualquer um que ameace o que estamos construindo juntos." O sorriso de Aleandro era feroz. Orgulho, amor e alívio se misturando em seu olhar. "Então, bem-vinda ao seu novo mundo, Isabela Romano." O nome a atingiu como uma promessa e um desafio envolto em seda e aço. Enquanto as sirenes ecoavam à distância e os homens de Alessandro garantiam a área, Isabela percebeu que a mulher que, naquela primeira noite, havia apenas enfaixado os ferimentos de um estranho, agora era capaz de tudo para proteger aqueles que amava. A transformação estava completa, irreversível e, de alguma forma, absolutamente certa.
6 meses após a queda de Viktor Petrov, Isabela Romano estava de pé na sacada da cobertura, observando o distrito financeiro de Manhattan. Suas mãos repousavam de forma instintiva sobre a suave curva de seu ventre. A luz da manhã fazia brilhar os diamantes de sua aliança, um anel colocado em seu dedo em uma cerimônia íntima, testemunhada apenas por Marco e o padre da capela da propriedade. Uma união selada em sangue, fortalecida pela escolha. A transformação era completa, em formas que Isabela jamais poderia ter imaginado naquela noite do baile. Isabela Romano. Ela havia legalmente mudado o sobrenome apenas uma semana depois da queda de Petrov. Agora, supervisionava uma rede de instalações médicas que atendia tanto a comunidade legítima quanto os bastidores da organização de Alessandro. A Fundação Médica Romano administrava 12 clínicas espalhadas pela cidade, oferecendo cuidados de saúde a populações carentes, ao mesmo tempo em que funcionava como a cobertura perfeita para serviços médicos discretos exigidos pelo mundo de Aleandro. Senhora Romano. A voz de Marco surgiu na porta, carregada de respeito. O respeito que substituíra a desconfiança inicial. A reunião do conselho já está pronta. Isabela se afastou da vista da cidade, passando a mão suavemente sobre o vestido de seda que escondia os 4 meses de gestação. A sala de reuniões da Romano Industries havia se tornado tão familiar quanto qualquer hospital onde trabalhara. Embora o paciente ali fosse muito mais arriscado, um império que precisava sobreviver em meio a adversários constantes. A grande mesa de mogno estava cercada por homens e mulheres que representavam os diversos braços do Império Romano. Empresas legítimas que movimentavam bilhões em receita, servindo como disfarce perfeito para operações que permaneciam nas sombras. Isabela havia aprendido a ler as dinâmicas sutis dessas reuniões, entendendo que sua presença ia muito além do conhecimento médico. Relatórios sobre a distribuição de suprimentos médicos. Aleandro pediu, ao mesmo tempo em que ela tomava assento ao seu lado. Sua mão tocou brevemente a dela, um gesto de reconhecimento, mas também de proteção. Proteção que nunca se desligava, nem mesmo diante de seus próprios conselheiros. As receitas aumentaram 30% em relação ao último trimestre, informou Maria Santos, a diretora financeira que havia substituído o recentemente falecido Thomas. Nenhum parentesco com o tio de Isabela, apesar do sobrenome em comum. As parcerias farmacêuticas legítimas estão fornecendo uma excelente cobertura para nossos serviços especializados. Além disso, expandimos para 3 novos territórios sem qualquer resistência. Isabela escutava com a mesma atenção focada que dedicava às aulas de enfermagem, entendendo que aquele mundo funcionava como qualquer sistema complexo. Cada parte tinha que estar em perfeita harmonia para que o todo sobrevivesse. Sua formação médica tinha se mostrado muito mais valiosa do que imaginava, trazendo não apenas legitimidade, mas também habilidades práticas a uma organização que, mais do que nunca, precisava de discrição em questões de saúde. "E os remanescentes da Bratva?" perguntou Aleandro em um tom quase casual, como se estivesse falando sobre algo banal, embora todos soubessem do peso que havia por trás da questão. "Neutralizados desde terça-feira", respondeu Marco com a mesma calma contida. O último dos tenentes de Petrov tentou reiniciar as operações no Brooklyn. Eles não tentarão de novo. Isabela não sentiu repulsa diante daquela conversa casual sobre eliminação. A mulher que 6 meses atrás se horrorizava com a violência, agora compreendia a diferença entre brutalidade gratuita e necessidade estratégica. A organização de Petrov havia sido um câncer. E cânceres, ela aprendera, exigiam remoção cirúrgica. E ela se tornara especialista em cirurgias de todos os tipos. "Ótimo", disse Aleandro, a voz tranquila, porém carregada de autoridade. "E quanto à expansão para o setor de pesquisa farmacêutica?" "Doutora Romano já firmou parcerias com 3 dos principais hospitais de pesquisa", respondeu Maria, usando o novo título profissional de Isabela com naturalidade, como quem já o pronuncia há meses.
Os testes clínicos nos dão uma justificativa perfeita para as aquisições químicas, e as parcerias garantem acesso a tratamentos experimentais que têm se mostrado valiosos para a nossa clientela especial. O sorriso de Aleandro carregava a satisfação de um estrategista que via sua visão florescer além do planejado. A integração de Isabela em seu império não apenas legitimara certas operações, abrira novas fontes de receita e possibilidades operacionais que ele jamais imaginara. Falando em clientela especial, continuou Marco consultando um relatório. O pedido das famílias sicilianas foi aprovado. Eles estão dispostos a pagar tarifas premium pelos nossos serviços médicos durante a expansão nos portos do Nordeste. Isabela apenas assentiu. Sabia bem o que serviços médicos significava naquele contexto, desde cirurgias de emergência realizadas em locais impossíveis de rastrear, até o fornecimento de fármacos que jamais passariam pelos canais convencionais. A rede médica romana tornou-se a Suíça do submundo da saúde, neutra, discreta, absolutamente confiável. Senhora Romano, também há a questão do novo programa de recrutamento, lembrou Maria, folheando as anotações. Seus contatos nas escolas de enfermagem nos enviaram uma dúzia de possíveis candidatas para o nosso treinamento especializado. Esse era o toque pessoal de Isabela, seu legado silencioso dentro da organização. Identificar enfermeiras e jovens médicos com talento, sigilo e força de caráter suficientes para trabalhar sob o manto da família Romano. O programa oferecia benefícios generosos, carreira garantida e um pacto inquebrável de lealdade e discrição. O processo de triagem levará mais um mês, respondeu Isabela. Não podemos correr riscos com pessoal que terá acesso a informações sensíveis. Do outro lado da mesa, o olhar de Aleandro encontrou o dela. Um olhar que misturava orgulho e amor em igual medida. Nada do que haviam construído teria sido possível sem ela. A mulher que antes ele jurara proteger, agora era sua igual, sua parceira, sua força. A reunião terminou com a eficiência característica das operações Romano, mas Aleandro fez um gesto discreto para que Isabela permanecesse enquanto os demais saíam. Assim que ficaram a sós, a máscara de empresário se dissolveu. No lugar dela, surgiu o homem que ela conhecia, o amante, o protetor, o marido. Como você está se sentindo? Ele perguntou, a voz suavizando enquanto sua mão se movia até o ventre dela. Ainda parecia maravilhado com o milagre que crescia ali. Isabela sorriu, cobrindo a mão dele com a sua. Forte, saudável, pronta para o que vier. Debaixo de suas palmas, o pequeno movimento respondeu. Um chute delicado, um lembrete de que até mesmo nas sombras a vida insistia em florescer. Aleandro a olhou com ternura, os olhos carregados de uma promessa silenciosa. Nossa filha vai nascer em um mundo onde não lhe faltará nada. Isabela sorriu, sentindo o peso e a beleza daquela verdade. Um mundo que haviam construído juntos, entre o amor e a escuridão, entre o poder e a redenção. E agora, nada poderia detê-los. Filha? As sobrancelhas de Aleandro se ergueram, misturando surpresa e pura alegria. O ultrassom de ontem confirmou, respondeu Isabela, o sorriso iluminando seu rosto com a serenidade de quem finalmente encontrou paz. Uma menina. Helena Romano, disse ela, testando o som do nome com ternura. Se você aprovar, é claro. Helena, repetiu Aleandro, a voz suavizada pelo espanto e pela emoção. Como minha avó. Ela teria te adorado, Isabela. Você me lembra tanto ela, linda, inteligente e absolutamente feroz quando se trata de proteger a família. Isabela se aninhou em seus braços, maravilhada com a naturalidade com que aquele novo capítulo de suas vidas se encaixava. O apartamento na cobertura da Torre Romano, o coração do império, respirava a união deles. Relatórios financeiros repousavam lado a lado com revistas médicas, livros infantis aguardavam a chegada de Helena,
e as paredes exibiam uma mistura harmoniosa de arte clássica italiana e toques modernos escolhidos por Isabela. Às vezes penso naquela noite do baile, murmurou ela, desenhando círculos no peito de Aleandro com a ponta dos dedos. O medo que senti, a certeza de que você estava destruindo a minha vida. E eu? Perguntou Aleandro, com um sorriso de quem já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la. Você se arrepende de algo? Isabela ficou em silêncio por um instante, refletindo. Pensou na mulher que fora antes de conhecê-lo, exausta, sobrecarregada, lutando para pagar a faculdade de enfermagem, acreditando que bondade e esforço eram suficientes para consertar o mundo. Aquela mulher sobrevivia, mas não vivia. Não, respondeu por fim a voz firme, carregada de convicção. Eu não me arrependo de nada. Aquela mulher no baile vivia só metade de uma vida. Você não destruiu nada, Aleandro. Você me mostrou do que eu era capaz. Lá fora, a cidade se estendia diante deles, um império pulsante de luz e ambição. Em meio à teia de prédios e avenidas, o Império Romano prosperava, movendo suprimentos médicos através de canais discretos paralelos ao comércio legítimo. Discrição e confiabilidade eram sua marca registrada, e Isabela Romano supervisionava tudo com a mesma precisão com que um dia tratara pacientes em um hospital. Diagnóstico, tratamento, recuperação e, acima de tudo, a proteção dos que estavam sob seus cuidados. Helena vai herdar um império, disse a Leandro, o olhar distante, já planejando o futuro da filha. Não, Aleandro, corrigiu Isabela com doçura, pousando a mão sobre o coração dele. Ela vai herdar uma escolha, a mesma que você me deu, a de decidir quem ela quer ser. Aleandro riu, um som cheio de orgulho e ternura, admirando a mulher diante dele. Forte, sábia, leal. Uma mulher que havia aprendido a caminhar entre a luz e as sombras sem perder a própria alma. E naquela risada compartilhada, com a cidade abaixo deles e um novo coração batendo dentro dela, o império dos Romano parecia, pela primeira vez, completo. À medida que a noite se aproximava, eles se preparavam para o jantar formal que selaria a expansão da família Romano nas cadeias de suprimentos médicos da Europa. Isabela vestiu um elegante vestido que acomodava sua gravidez sem perder a sofisticação exigida da esposa de um homem como Alessandro Romano. Seu reflexo no espelho revelava uma mulher transformada, não apenas fisicamente, mas em cada detalhe da confiança que agora irradiava de seus gestos. O jantar reuniria representantes de famílias de 3 continentes, todos interessados em se beneficiar da expertise médica e da discrição que se tornara a marca registrada dos Romano. Isabela os encantaria com sua inteligência e credenciais profissionais, enquanto Alessandro negociaria os termos que expandiriam ainda mais sua influência. Mais tarde, naquela mesma noite, deitada com a cabeça apoiada sobre o peito de Aleandro, Isabela sentiu Helena se mexendo em seu ventre, como se a filha pressentisse a excitação nos tons baixos da conversa dos pais enquanto planejavam o futuro. Que tipo de mundo estamos construindo para ela? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta. Um mundo onde ela nunca será impotente, respondeu Alessandro, pousando a mão protetora sobre a barriga da esposa. Um mundo em que terá todas as vantagens que pudermos oferecer, toda a proteção que pudermos organizar, todas as oportunidades que pudermos criar, e a liberdade de escolher o próprio caminho, sempre, assim como a mãe dela. Isabela sorriu no escuro, entendendo que Helena Romano nasceria em meio a um privilégio quase inimaginável, mas mais importante ainda, dentro de uma família que compreendia a verdadeira natureza do poder. Não apenas o poder de controlar, mas a sabedoria de reconhecer quando o controle era necessário e quando poderia ser destrutivo. O império que haviam construído juntos era mais que um empreendimento criminoso ou um negócio legítimo.
Era um testemunho do que duas pessoas eram capazes de realizar quando escolhiam enfrentar o mundo lado a lado, como parceiros, iguais, e no fim, como uma família preparada para suportar qualquer desafio que surgisse. Lá fora, a cidade permanecia desperta. Em algum ponto de suas profundezas, a organização romana continuava seu trabalho, cuidando dos feridos, fornecendo aos necessitados e mantendo o equilíbrio delicado que sustentava aquela parte oculta do mundo, funcionando com a precisão de um relógio. Isabela Romano, antes Santos, fechou os olhos e sentiu a filha se agitar dentro dela. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades, novas escolhas a fazer. Mas naquela noite, estava exatamente onde deveria estar, ao lado do homem que lhe mostrara que algumas prisões eram, na verdade, chaves para a liberdade, e que certos perigos valiam a pena ser abraçados em nome do amor.